Uai, essa foi fácil. Tudo bem? Tô no personagem do Maluco no Pedaço. Tudo bem? Como é que você tá? Prazer, qual que é seu nome? Henrique, eu entendo que isso é um pouco do senso comum, sabe? Eu vou trazer uns dados aqui pra gente pensar se realmente é vegano que pensa assim ou se é a galera do agro. Por que que eu falo isso? A gente tem um dado da Embrapa, tá? 80% da soja é produzida para farelo de soja, ou seja, vai virar ração. A gente já sabe que no Brasil a gente tem plantações extensivas e que boa parte disso vira comida para gado. Então a gente tem no Brasil também Calma uma que população... o gado não, 86% do que o gado come não é digerível para humanos. Beleza, mas a matéria-prima é soja. Até aí, tudo bem. Voltando no raciocínio. Tá. Peraí, deixa eu só concluir aqui, voltando no raciocínio. Então a gente tem no Brasil uma população de gado tão grande quanto a população humana aqui. Igual você comentou, se eu for ali tem gente passando fome e gado não passa fome. Mas é porque ninguém Sendo dá que comida, né? 80% É um capitalismo, da soja, a gente vive da no mundo soja capitalista. plantada no Brasil vira ração para gado. Outro dado importante, isso aqui é da FAO, tá? Então, 80% da agricultura, das terras que são agricultáveis no mundo, é somente para agropecuária. Então, a gente vê que, apesar de ter todo esse volume de terra para agropecuária, só 17% das calorias consumidas no mundo vem de matéria animal. Deixa eu te falar, 2/3 dessa terra são terras marginais. De novo, terras que não são próprias para cultivo. E Não. só para terminar o argumento, já que você jogou a soja, só um minuto, Beleza, eu vou Beleza. falar com você o seguinte, a galinha sim. A galinha come o alimento, por exemplo, a gente alimenta com um alimento que o humano poderia comer. O gado não. O gado, ele consegue comer muitos subprodutos dos produtos que a gente produz. Mas beleza, sim, tem muita monocultura de soja, isso aí é inegável, pra gente alimentar o gado, né, e os animais da pecuária. 80%. Mas o negócio é o seguinte, se a gente não tivesse esse gado como comida para o mundo, você também, Henrique, acabaria tendo que ter mais monoculturas para alimentar o mundo. Por que, Então, que eu te mas falo assim, isso? ó, Por que que eu te falo isso? Só terminar o meu raciocínio, tá? Tem outros dados aqui, mas... Commodities, eu não sei se você sabe, apesar de serem muito baratos e tudo mais, a commodity tem uma função, que é alimentar o mundo. Se hoje a gente tira essa proteína, uma proteína de altíssima qualidade, gente, ninguém aqui pode negar que a proteína animal é de altíssima qualidade. Se você tira essa proteína, você vai ter que alimentar o mundo de outra forma, e isso significa sim mais monocultura. Então, mas se a gente olha aqui que 17% das calorias consumidas no mundo vem da proteína animal e o restante é de proteína vegetal, como é que você me afirma isso agora? Se atualmente não é feito dessa maneira. A gente tem aqui, ó, que 17% das... FAO, é da FAO. Ela fala o quê? 80% das terras agricultáveis no mundo, 17% das calorias consumidas no mundo vem de produtos animais. Mas o que isso quer dizer, Henrique? Caloria? O que caloria quer dizer? Meu Deus, você come pra se alimentar. Gente, pelo amor de Deus, por exemplo, dentro de... Não, gente, sim, porque dentro de uma mesma quantidade de feijão, de uma mesma quantidade de frango, você tem totalmente diferente. O frango tem menos caloria que o feijão. Não quer dizer que você tem que pegar em números reais. Até porque as pessoas podem ter muito acesso a... A gente pode falar, então, sobre a porcentagem de proteína. Não tem problema. 60% da proteína que o ser humano consome no mundo vem de proteína vegetal. Desculpa, deixa eu só te interromper um segundo. A gente estava falando questão de pessoas pobres, tá? Então eu vou entrar aqui de novo. Essas pessoas, elas conseguem ter animal, elas não conseguem plantar, Henrique. Você tem noção como é difícil plantar? Não tô falando de plantar, eu tô falando de ir ali e comprar um negócio que já como tá pronto. Como assim, Henrique? Ali onde? Você Meu Deus do céu, o tamanho daquele cara ali, velho. Você tem noção da... Não dá pra ser vegano. Não, nada a ver. Dá pra se alimentar. Claro que dá pra ser vegano, gente. Eu nunca neguei isso. Eu acho que exige conhecimento, e conhecimento nesse país é caro, custa caro, as pessoas não têm. Exige Henrique, conhecimento. você Nosso papel aqui hoje é alguém... mostrar pra população que realmente dá e é fácil de acontecer. Se você for fazer dieta vegana, busque ajuda profissional, gente, porque não é tão fácil assim. E se você... Assim como hoje, no Brasil, uma boa parte da população passa fome e sofre de desnutrição. Henrique, num sistema onde a carne é produzida. Última coisa, eu vou dar um exemplo... Boa. Desculpa, obrigada, Henrique. Valeu. Prazer falar com você. Ô dó. Gente, olha a pressão. Oi, Ju, eu sou Cristal. Prazer, Cristal. Oi, eu sou a Cristal Castor, sou vegana há 14 anos. Eu sou ativista pelos direitos dos animais, sou escritora, palestrante, produtora de conteúdo. E eu tô aqui porque eu quero falar pelas vítimas, pelos seres mais oprimidos desse planeta, que são os animais não humanos. Aqui a questão é social, tá, Cristal? Eu vou até colocar mais um dado, já que você sentou aí pra gente poder ter mais um assunto, porque eu acho que, assim, às vezes me parece que vocês se importam tanto com os animais que vocês esquecem, por exemplo, o tanto que o agro representa em questão de riquezas para esse país. Por exemplo, a gente tem o dado de que 28 milhões de pessoas têm relação direta ou indireta com o agronegócio em si.
E 8,4% dessas pessoas estão relacionadas à pecuária, que é o que mais atinge a causa de vocês. Será que a gente não está tão afastado das fazendas? Será que a gente não vive tanto na cidade que a gente se esquece da pessoa que está ali? Porque são gerentes de fazendas, são cerqueiros que literalmente cercam fazendas, são pessoas muito humildes que trabalham nesse ramo. E a sensação que eu tenho é que, assim, pro veganismo, esse ramo tinha que acabar. E a solução é essa. E não tô ligando pra vida dessa pessoa, sabe? Então, a minha questão aqui é com essas pessoas mais humildes. Por que que a solução é essa? Por que que a solução é o veganismo e não a gente pensar em outras práticas sociais? Existem 2 estudos. Um da Universidade de Oxford, que diz que uma dieta vegana pode gerar uma economia de até 1/3, em comparação a uma dieta convencional. Perfeito, concordo. Tem outro Desde estudo, que a pessoa tenha conhecimento. Tem outro estudo que diz que, aqui do Brasil, da Mercy for Animals, que um prato com carne, um prato sem carne chega a ser 60% mais barato do que um prato com carne. Pode ser. Eu também não vou discordar disso. Então, no caso, se a gente não se importa com as pessoas, porque a gente se importa com os animais, na verdade isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá. Não justifica criar bilhões de animais só porque as pessoas, você fala que a gente não se importa com as pessoas. Se a gente não se importasse com as pessoas... Ai, eu tô nervosa. Não, mas você tá indo super bem. Por exemplo, lá no Rio, a gente entrega quentinha para as pessoas em situação de rua. São quentinhas veganas. A gente tenta educar as pessoas. Então, assim, se o problema é educação... Mas perfeito, Ju, deixa eu falar, por favor. Perfeito. Se o problema é educação, a gente precisa da educação para as pessoas. Claro. E elas também... A carne é cancerígena, carne tem... Não. Carne processada. Aí não. A carne barata é a carne processada. As forma pessoas nenhuma, vão comprar salsicha, salame. E essas carnes, pela Organização Mundial da Saúde, elas são risco 1 de câncer. Ou seja, já é cientificamente comprovado. É esse tipo de comida que as pessoas estão dando. Cristal, posso para as falar? pessoas. Vai acabar. Deixa eu falar um pouquinho. Não, deixa eu falar, porque você já tá falando Mas muito. aí a Cristal não veio conversar, gente. Desculpa, Porque Cristal. aí você vai ficar enrolando, mas Ju. Eu vou Vai enrolar? ficar enrolando. Você tá enrolando há 2 minutos e meio, Cristal. Não deixa eu falar. Rapidinho, deixa eu te dizer uma Ju, coisa. a gente tem que dar para as pessoas opções éticas. Esse é o problema. Não é a gente dar, a pessoa é pobre, tem que comer Cristal, isso. faça seu corte. Não é, eu não tô aqui Você pelo veio corte. pra fazer o corte, então olha lá pra aquela câmera ali, faça seu corte. Porque ela não veio conversar comigo, O agro gente. não liga para as pessoas pobres. Cristal, posso O falar? agro exporta. Ele faz do Brasil uma fazenda de commodities. É isso que o agronegócio faz. Cristal, de verdade, se eu não puder falar, fica difícil. Posso falar rapidinho? De novo, o veganismo pode sim ser uma dieta mais barata. Ninguém aqui tá negando isso. Eu não tenho intenção de mentir pra ninguém em casa. O que eu tô dizendo Você tá mentindo a partir do momento que você fala que a gente não se importa com as pessoas. Pra fazer uma dieta vegana, ela pode sim te afetar. Carne não dá câncer. Esse estudo é um estudo péssimo que dá no final, câncer, na sim. conclusão, ele fala baixa confiabilidade. O estudo coloca na conclusão. É número 1. Porque eles não podem dizer se a correlação é a dieta vegana ou todas as outras coisas que a pessoa faz na vida. Gente, é número 1 de risco de câncer. Pesquisa no livro. A carne nossa de cada dia. Já que a Cristal não veio aqui falar comigo, eu falo com você em casa. Se você não vai me manipular, Ju. Não tem problema, mas procura uma ajuda médica, pô. Nutricional. Não é fácil, não é pra qualquer pessoa e não é pra quem não tem conhecimento. Nesse país, conhecimento é caro e todos nós sabemos disso. Eu fico feliz que, por exemplo, você distribui a marmita e ensina pessoas. É isso. Cristal, é isso. Então como é que você tá dizendo que a gente não se importa com as pessoas? Não, Cristal, é uma forma que a gente se importa mais com os animais. A gente se importa com todo mundo. Ô, Ju, não tem mais ou menos importante. A gente quer justiça social pra todo mundo. Na minha visão. Pros pobres e pros animais. Na minha visão, você negar a opção da pessoa ser onívora é você se importar sim mais com os animais. A gente quer dar educação pra ela poder ter a opção de ser ética. Mas a educação é caríssima. Se então fosse a gente assim, trabalha em cima da educação. Você sabe quantas pessoas sabem ler e escrever nesse país, Cristal? Infelizmente, essa sua conversa é linda no mundo fantasioso da Cristal. O mundo fantasioso é o seu, que você tá falando um monte de mentira aqui, né, Ju? Cristal. A situação dos trabalhadores da indústria pecuária. Exatamente. Os trabalhadores da indústria pecuária sofrem. Você frequenta fazenda, Rafa? Os trabalhadores da indústria pecuária. Você sabia que a média salarial. Vocês sabiam que a média salarial no campo é maior do que na cidade? As pessoas têm uma vida muito mais digna. É o que ganha um abatedor e ele desenvolve um monte de transtorno mental e um monte de problema de trabalho. É uma das indústrias que mais causa problema de trabalho. Inclusive na agricultura, você sabe, né? Na comida que você come. Vai jogar... Vai matar bicho todo dia, Ju. Herbicida e pesticida lá. Vai matar bicho todo dia. Cortar a garganta todo dia, Ju. Herbicida e pesticida que causa problema da saúde. O quarto tema é: quem come carne cuida mais dos animais do que qualquer vegano.
Prazer, Oi, tudo prazer. bem? Qual que é seu nome? Tatiana. Tatiana, eu vou dar o play pra você. Ok. E vou te lembrar que o tema aqui eu tô querendo colocar que nós, pessoas onívoras, cuidamos muito bem dos animais. Isso não é verdade, né, querida? Não é mesmo. Os animais são trancados, inclusive, para não ter músculo, eles são presos em ferros, que sem se mexer. Eles nascem para morrer. Antigamente, os animais andavam nas fazendas, comiam, tinham vida. Eu fui criada em fazenda. Meu tio chamava pelo nome os animais na hora de dormir. Então, eles eram recuados para ir dormir, eles tinham vida, acordavam cedo e iam viver. Então, eles procriavam quando eles queriam, não eram obrigados a procriar. Então, é impossível você dizer que eles são bem tratados. Não são bem tratados. Desculpa, você me repete seu nome? Tatiana. Tatiana, olha, me desculpa, mas eu vou precisar falar. O que eu vejo é que parece que você reflete o filme da Disney na Não, de pecuária. jeito nenhum. Porque a sensação que eu tenho é que você humaniza tanto os animais, você traz tanto esse seu sentimento humano, que é digno, Tatiana, tá? É compaixão o nome disso, mas você joga tanto que você reflete as suas dores, o que você sentiria se você tivesse toda a vida naquele ambiente. Importa. E, Tatiana, a ciência Então, comprova, toda a vida ciência importa. comprova que o bem-estar animal, que inclusive é uma ciência, traz conforto térmico, traz... Isso não é Tá. verdade. Desculpa, tiraram você, Tatiana. Existe uma planta chamada Ora pronobis que tem a mesma proteína da carne, então as pessoas não precisam do animal. Olá, tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Qual que é o seu nome? Oberon. Oberon tava explicando pra Tati que existe uma ciência, é uma ciência, tá? Não é uma coisa que eu criei, que eu acho, nada disso, que chama bem-estar animal. Essa ciência traz pra dentro da pecuária uma vida mais digna pra esse animal. E por que eu falo isso? Porque diferente dos leões, que também são predadores do alto da cadeia alimentar, nós, graças a Deus, temos um raciocínio. E a gente consegue fazer com que esses animais de produção vivam a vida digna de ser vivida, no sentido de que eles podem sentir ter o menor dano possível, sentir menos dor possível. Meu nome é Oberon, eu tenho 41 anos, eu sou professor de yoga, eu sou vegano há 20 anos. Eu tô aqui para defender os animais e essa é a minha causa de vida, e é isso. Ju, vou só começar dizendo que eu nunca comi carne na minha vida, tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 41, eu sou vegano há 20 anos e eu moro na roça. Eu moro no meio da pecuária leiteira. E desde que eu sou pequenininho, eu transito entre arames farpados, né? A farpa é um instrumento de gerar dor, né? A farpa. Se não seriam linhas lisas, mas são elementos de gerador. Esse é um exemplo bem pequeno, né? Fato aqui. Bem pequeno. Bem pequeno, mas é um símbolo. Se a gente for observar, então, a relação da vaca, né? Além dela ser inseminada, ela ser apartada, o bezerrinho ser apartado dela, a gente vai ver nisso sofrimento emocional, a gente vai ver isso acontecendo. Oberon, você quer falar sobre isso? Porque não é bem assim, né? Mas eu queria, só um detalhe. Pode continuar, por favor. Fazendo um parênteses no que você fala o tempo todo, e talvez a gente fuja um pouquinho do tempo, mas eu acho importante pontuar, você fala muito de cadeia alimentar, do topo da cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, lá na quinta série, quando a gente estuda, a gente sabe que elas são divididas em três graus, níveis tróficos, né? Então, o primeiro são os produtores, então são vegetais, fungos, bactérias. O segundo são os consumidores, que são divididos em 3 grupos. São os herbívoros, que comem do primeiro grupo. O segundo são os onívoros e carnívoros, que comem os herbívoros. E o terceiro desse grupo é o topo da cadeia alimentar. O terceiro nível trófico é os decompositores. Mas nesse segundo nível trófico, a gente vai observar que o ser humano está no 2,2. Ou seja, ele jamais alcançaria ou se aproximaria de topo da cadeia alimentar. Topo da cadeia alimentar se caracteriza por aqueles que não têm um predador natural. Se a gente for peladinho lá para a savana, a gente vai ser destruído, porque a gente tem predadores. Então, usar a falácia de que nós somos topo da cadeia alimentar é muito ruim. Muito... Oberon, desculpa, mas...
Desculpa, mas é que o seu argumento, ele parece ignorar a questão da racionalidade, entendeu? A gente não precisa, por exemplo, ter garras e nem, sei lá, caninos. Que eu tô falando de ciência, né? Não, mas quando a gente coloca... não precisa ter garras nem caninos pra caçar, porque a gente tem cérebro, a gente raciocina. O que isso fez da gente, por exemplo? Construir arco e flecha, conseguir caçar e sobreviver. Justo. Desculpa, só um segundo, só pra eu terminar. Então, quando você coloca isso, eu entendo, é uma questão da escola, né, que você tá falando de aprender e tudo mais, que a gente aprende isso na escola, mas você tá negando a parte óbvia da situação. A nossa diferença entre o predador, por exemplo, que não tem outros predadores, e nós, é que nós raciocinamos. E a gente conseguiu sobreviver por conta disso. E por nós raciocinarmos, a gente deveria, inclusive, aquilo que a gente chama pra gente de que nós somos seres que sentem, né? A gente o tempo todo tá diminuindo os animais por eles não sentirem. Não, ninguém diminui os animais. Eu não diminuo. Geralmente a gente faz isso, né? Por exemplo, quando você diz que eles servem, né? Eu não sei o termo que você utiliza, mas que eles têm uma função de servir o ser humano e tal. Sim, a gente mas eu tá acho isso muito ele. digno. Desculpa, Pra visão da a cultura vítima, agrícola, que eu também amo, viu, gente? Tô falando aqui só por uma forma de realmente debater com o Beron, também vai gerar mortes e não por isso entendeu? Não é uma questão de... A gente usou nossa inteligência pra explorar. Fato é que a gente desenvolveu uma pistola pneumática que vai atingir o centro do cérebro. Mas você gostaria que não tivesse desenvolvido? Porque, deixa eu te falar, no mundo real, essas coisas iam acontecer. A gente ia continuar fazendo esses animais, produzindo esses animais. O custo disso... A pistola pneumática é para que ele seja abatido de forma indolor. Você deveria, mais do que ninguém, proteger isso, defender isso. Disso, mas ao invés disso, Beron, desculpa, você escolhe negar a realidade e num mundo onde... Sabe o que é a realidade? Você escolhe ser vegano e você tem o direito de escolher ser vegano. Na minha realidade, você faz parecer que o animal não existe. O animal de produção tá lá, gente. Ele precisa ser abatido de alguma forma. Então, vamos escolher uma forma sem dor? Ju, na minha realidade, a realidade que eu busco é um mundo... No mundo real, sim, é um mundo de agroecologia, No mundo sabe? de 92% da sociedade brasileira, sim. Onde exista justiça social, sabe? Porque a gente sabe que é no setor da pecuária que existe o maior índice de trabalho análogo à escravidão. Mas isso tem que ser punido. Claro, mas, por favor, Verão, não me coloque no lugar de alguém que por comer carne topa isso. Eu acho isso legal. Jamais, gente. Isso tem que ser crime. A realidade na vida das pessoas no entorno dos abatedouros é de estupro, é de roubo, mas isso é de morte. Verão, pelo amor de Deus. Mas independente se existe isso uma teoria, roda a teoria do elo. Já ouviu falar? A teoria do elo. Se você for em alguma comunidade, também vai ter gente sendo estuprada. O que você quer fazer com a comunidade? Você já ouviu a teoria do elo? Você tem que resolver os problemas sociais, gente. Vocês estão colocando exemplos pra colocar dentro da agropecuária de criminais e de criminosos. Isso é muito feio na de Revolução Verde, nos anos 60... Isso é muito baixo. Vocês estão indo pra um nível muito baixo. Desculpa, Beron, você não pode falar por conta da pecuária tem estupro. Eu só consigo falar com você, se você me permitir falar, tá? Então, assim, na Revolução Verde, nos anos 60, a gente teve um boom do latifundiário. Né, o boom da tecnologia no campo. E a gente desempregou muitos seres humanos. A gente sucateou. Claro que pena. Essas pessoas tiveram que buscar um lugar, na verdade, nas periferias, né, um lugar que não tem acesso e assistência do Estado. Hoje a gente tem todos os problemas, inclusive violência policial, a gente tem todos esses problemas, operações terríveis, injustas, chacinas, mas existe um lugar que nasce isso. E é justamente quando você tira aquele pequeno produtor... É na nossa relação com o animal? 70%... Desculpa, Beron, não. Desculpa, você está colocando os problemas da sociedade, de humanos na agropecuária. De pessoas horríveis. Porque gente, quem comete crime é gente ruim. Tem que ser preso, tem que ser punido. É um sistema. Você falou em algum momento do capitalismo. Beron, por favor, quem come carne cuida mais dos animais do que qualquer vegano, porque a gente aceita que a realidade do mundo... são pessoas que comem carne e a gente tenta fazer com que esses animais tenham uma vida mais digna. Ju, Beron, quem come carne financia a pior indústria que existe no planeta. De forma nenhuma. Você dá conforto térmico, água e comida na hora que esse animal precisa. Se ele fica doente, você dá saúde pra ele. Você cuida dele. Tráfico Se esse humano. animal quebra a perna na floresta, ele é comido primeiro. Se esse animal é idoso, ele é comido primeiro. Gente, na nossa pecuária, a gente garante bem-estar animal. Violência contra a mulher no campo. Animal que não tem bem-estar, não produz bons produtos, não produz leite o suficiente, não tem boa carne. Isso é comprovado cientificamente. Inclusive, pesquisem sobre cortisol. Animal com cortisol alto não é bom nem para o produtor, porque não gera lucro. No final das contas, o produtor precisa de ganhar dinheiro e pagar esses empregados. No final das contas,
o produtor quer lucro, o sistema quer lucro. Beiron. Obrigada, viu? Oi, Ju, prazer. Carol, Carol, prazer. Um play aqui pra você, No início Carol. do programa, você falou que você estudou sobre veganismo, as definições, tudo mais, né? Pra conhecer eu um pouco tentei, melhor. Claro, com certeza. Não, você definiu super bem. Eu queria saber se você estudou o que é especismo. Eu sou Carol Carvalho, tenho 36 anos, sou especialista em queijos e laticínios veganos. Eu tô aqui hoje para poder trazer informações para as pessoas que estiverem assistindo sobre o tema de veganismo, que muitas vezes é tão estigmatizado, e também, né, a questão da carne. Eu sei o que vocês chamam de especismo, porque eu nunca tinha fala escutado... a sua visão, o que você acha que é? Vocês igualam a questões, por exemplo, raciais, porque vocês colocam o especismo como se a gente tivesse alguma superioridade entre com outras espécies. A gente se acha uma espécie superior a outras. É mais ou menos por aí, né? O termo especismo... Se você quiser Sim, o termo melhor. especismo, ele vem justamente para a gente não colocar os animais que a gente julga inferiores a gente, né? Nesse patamar. A gente visa colocar os animais no mesmo patamar de direitos do que os seres humanos. Mas eles... Desculpa, Carol, mas é porque os animais são muito diferentes da gente. As pessoas com síndrome de Down são diferentes de você, e aí? Mas são seres humanos, Carol, eu não posso separar. Então, é o especismo, é isso, bingo. Não, desculpa. O especismo, não, calma, a definição do especismo é isso, você define a pessoa diferente de você como inferior, subjugada, que tá aqui pra te servir. E não é essa a intenção do veganismo. O veganismo justamente entra pra gente trazer a palavra especismo, que as espécies a gente implica em estarem todas nas mesmas condições de direitos. Vou te dar um exemplo, eu vi uma palestra esses dias, em que... Mas você não quer que eu rebata só antes o especismo rapidinho? Eu vou concluir essa bem rapidinho. Mas você já tá 1 minuto, então corre, vai. Não, mas você falou junto, então a gente tá falando igual, vamos lá. Não, eu não falei, não. Eu vi uma história em que... eu vou comparar pra você a questão do especismo. No campo lá dos judeus, tinha um guarda em que viu o outro guarda pegando as crianças pelo cabelo assim forte antes de dar um tiro na testa delas e jogar na vala. O outro guarda virou pro outro guarda e falou assim: olha, eu não quero que você faça isso com elas, não. Pega elas de um jeito, né, como se diz, o bem-estar antes de morrer. E aí, é o que você traz de bem-estar, porque pra mim, quando você fala... Meu Deus do céu, eu Carol. vou... Não, a visão do especismo é essa. Gente, o animal, ele não é... Você não é superior, Ju, a um boi ou uma vaca. Entenda isso. Não é porque você julga que você Carol, tem um raciocínio diferente do dela, que você... Desculpa, senão você pode matar um bebê, você pode matar... superiores aos animais, sim. E é por isso... Tá. É claro que nós somos, Carol, por quê? desculpa, Por quê? porque nós temos raciocínio lógico, Carol. Então, a pessoa que não tem, por exemplo, raciocínio lógico... Porque existem Carol, pessoas que não têm, elas são inferiores a você? Independente se elas têm doenças ou não. Seres humanos são seres melhores não. Ela falou o que ela acha, são seres melhores, gente. Melhores no sentido da racionalidade, Carol, de jeito Ju, gente, é muito amo os animais. Você querer me colocar nisso também prova que você tá aqui pra comprovar a sua causa e sair andando. Você não veio aqui conversar comigo. Então, de novo, Carol, deixa eu te falar. Não, eu vim provar nós somos que seres não tem melhores como eu te convencer, no né? sentido Porque da racionalidade. E o que eu posso fazer enquanto um ser racionalidade é escolher o amor e não a dor. Enquanto um ser racional, diferente dos animais que não raciocinam, eles têm ciência, eles sentem dor, eles sentem eles não têm racionalidade, eles não têm noção do ambiente que eles são, nada disso. Não e o tem. estudo bem-estar animal comprova isso, Carol. Tanto é que a gente dá pra ele conforto térmico, saúde, comida, coisa que a natureza não dá, tá? A natureza não é essa natureza fofinha. Ocorre. Ó, vamos lá, rapidamente. Só que teve um ponto de discordância ali, que falou de especismo, tava da hora e tal. Mas o lance aqui é que não é sobre os animais estarem no mesmo patamar, no mesmo nível do ser humano. É só de você não arrastar o animal pra baixo da linha de consideração moral. De a vida dele ser descartável, um mero objeto. Pedro, só sobre o tema. Tá. Eu só queria fazer um ponto sobre aquilo, mas sobre o tema que você falou. Bom, sobre o bem-estar de animal. cuidar. Qual que é a expectativa de vida de uma vaca? Eu acho que 20, 30, 20 anos. Com quantos anos ela é batida na indústria? Depende, mas de corte, você diria. 2 anos. Pronto, cara.
Isso é cuidar do animal, cara. Pedro. Isso é cuidar do animal, cara. Gente, desculpa. Ele vive 20 anos, aí você mata ele com 2. Aí você fala que isso é o ciclo natural e que você tá cuidando do bicho. Mas o ciclo natural é de 20 anos. Você acha mesmo que essa presa vaca na natureza viveria 20 anos, Pedro? Não teria alguém, sabe, mas ela nem... Não... Gente, a única substituição gente, galera, da pecuária é a natureza, gente. Desculpa, vocês vão pôr esse animal aonde? E a natureza, de novo, não é esse lugar lindo da Disney que vocês tanto falam. Mas essa a vaca lá é presa fácil. Qualquer coisa que aconteça com ela, ela é a primeira a morrer. Então, deixa eu te falar uma coisa. Natureza seria pior. Esse aqui é o bingo. Cara, você já foi quase todos os argumentos que a gente escuta contra o veganismo, todos mas esses... o que tem a ver, Pedro? Desculpa, você fazer isso é bobo, porque não é bobo. Eu tô aqui bobo pra são falar esses sobre o que eu você tá usando pra defender Pedro, o sobre bagulho, o que eu estudo. tá ligado? Eu estudo bem-estar animal, eu também amo. Mas o fato de você ser tão contra a produção, que é a realidade do mundo, Pedro, sabe o que isso faz? A gente é contra isso não ajuda ninguém. A gente é contra a exploração. Isso não ajuda a melhorar as práticas. Você não nos ajuda. Claro porque ajuda, a gente, cara. O agro é a maior organização criminosa desse país, cara. Você não ajuda em nada as melhores... Com o mundo, com o meio ambiente, com os animais, com os seres humanos. Essas frases de efeito não fazem diferença. O que faria diferença, Pedro, é você entender que a sua ajuda, talvez a sua melhora, a sua fala, vamos melhorar isso, vamos melhorar... Melhoraria a vida de verdade do animal. A minha ajuda é virar a converter um monte de vegano, cara. Não é assim que você vai converter. Tem um monte de gente virando vegano por causa do meu trampo, velho. O quinto e último tema é: a proteína animal não tem substituto. Pode ir. Houve consenso. Tudo bem, querido? Prazer. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ju, eu me chamo Guilherme Abomai. Gui, prazer. Posso prazer, chamar de claro. Gui? Prazer. E vamos lá, então. Nossa Senhora. Fala, galera. Eu sou o Gui Abomai, tenho 36 anos, sou vegano há 4 anos, sou atleta profissional de fisiculturismo e também nutricionista. E eu tô aqui pra quebrar os mitos de que vegano é fraco. Posso te contar uma coisa já. Diga. Eu, obviamente, não sou profissional de nutrição, tá? Tá, mas eu tentei fazer o melhor esforço que eu podia para trazer aqui as minhas pautas. Então, talvez nesse tema, eu preciso colar um pouquinho dos estudos que eu juntei para poder te passar. Mas tá bom, o que eu sem quis problemas. dizer, basicamente o que eu quis dizer com essa questão é que, na minha opinião, não existe um substituto único para proteína animal. E, obviamente, considerando todas as outras quatro temas que a gente abordou até aqui, tá bom? Tá bom. Ju, essa é uma grande oportunidade pra gente quebrar vários mitos, e um dos maiores mitos do veganismo é relacionado à alimentação. Primeiro, a gente precisa parar de ver a carne como proteína. Isso é ensinado na escola, inclusive na escola de nutrição. Ela tem proteína, né? Ela tem proteína, ela tem vários outros nutrientes ali, e a gente precisa ver não só o animal como uma fonte dessa proteína, porque essa proteína existe em todas as plantas, existe em todo o reino, e a gente tem que ver a nutrição não com pequenos alimentos, mas de uma maneira global, porque ela é rica e é nutritiva, e a gente não come só um tipo de alimento, ou não deveria, né? Então a gente precisa comer várias coisas ali para formar uma nutrição nutritiva, né? Como Sim. o nome diz. Não, eu concordo com você, eu acho que isso é possível sim, com os vegetais. Já falei que eu não sou contra, deixando bem claro, a dieta vegana, eu só acho que ela tem que ser uma dieta feita com acompanhamento, porque hoje a nossa sociedade, só por isso, tá? Não mas por todas você, por exemplo, as dietas deveriam ser... Deveriam, mas eu tô falando assim, em uma situação em que a grande parte da população sabe que se ela comer arroz, feijão, a carne ou a salada no prato, ela vai se manter estável e bem... A carne no prato, ela é um excesso. Vegana, ela necessariamente, por exemplo, uma questão não da sua, eu imagino que você tome outras coisas porque você é fisiculturista. Sim, sou atleta profissional, inclusive. Isso, você é fisiculturista. Então, eu tô falando assim, só da parte da dieta vegana, você precisa suplementar com relação à dieta? Como atleta, eu suplemento, e as pessoas que não são atletas, elas suplementam B12, porque justamente o gado é suplementado com B12. E o ponto que eu quero colocar... Uma coisa, você sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tipo assim, o B12, ele não transfere assim do gado pra gente, sim, não é assim que acontece. É de uma maneira endógena, a gente alimenta o gado com essa proteína, com essa vitamina, e a gente consome essa carne, e essa carne é rica nessa vitamina, e existe muita deficiência. B12. Gente, cada gado vai ser suplementado e com existe muita gente onívora com problemas de B12 também.
cálcio. Não é por conta disso, tá? Porque e aí eu vou recorrer novamente a um estudo que eu vi, é um estudo meta-análise. Meta-análise quer dizer que foram vários estudos analisados e, por exemplo, 90% dos veganos suplementam B12. Isso é uma coisa que todo mundo aqui, né, não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe. E quantos onívoros suplementam B12? Depende. Aí depende da área. Eu vi que tem estudos que mostram de 2,5% Ju, cuidar da saúde é essencial pra todo mundo, Ju. Não, mas eu concordo com você. Eu só tô tentando mostrar aqui pra você que apesar de concordar que você pode sim, gente, ninguém tá negando, você pode sim ser muito saudável. Não, você não pode, você é muito saudável com uma dieta integral, com certeza isso acontece. Você precisa de ter conhecimento, não pode ser uma coisa pros cocos, sem ajuda, sem uma... alguém que saiba que fosse algum amigo, que fosse alguém que realmente pode ajudar. Não faça isso da sua cabeça, porque isso pode te subnutrir. A carne na nossa dieta, ela é um excesso. Se a gente pegar e consumir as calorias necessárias na nossa dieta, a gente vai cumprir essa questão da proteína. As pessoas se preocupam muito com a proteína porque isso é uma coisa mercadológica. Todo mundo, Guilherme, Gui, mas todo mundo quer oferecer proteína. Mas o feijão tem proteína, as leguminosas têm proteína, os cereais têm proteínas, tudo tem proteína. O Zé trabalha 10 horas por dia, ele chega em casa, ele só quer comer. Ele não quer ter que fazer um quebra-cabeça vegano. Então não funciona você debater isso dizendo que ele precisa comer carne por causa da proteína. Não é que ele precisa, ele sabe que se ele comer a carne, o arroz, a salada dele, ele tá tranquilo. Ele não precisa se preocupar em suplementar B12. Como com a dieta natural. Às vezes ele precisa suplementar B12, Ju. Ela precisa, gente. 90% dos veganos Ju, é natural B12. Porque a gente não tem mais contato com as bactérias. É por causa disso, é por causa da nessa evolução a gente precisa suplementar. Existem comunidades no mundo que não tem acesso a nada, nem supermercado, nem nada. Onde que essa pessoa vai suplementar B12 se o mundo se tornar bom, Ju, vegano? eu tô falando de você, Ju. Tô falando da pessoa que tá assistindo a gente ali. A gente tem que trazer o veganismo, não. A gente tem que trazer informação para as pessoas que vão no supermercado. As pessoas vão comprar carne no supermercado, vão comprar feijão no supermercado. E desculpa, eu não me preocupo só comigo. Quando eu falo isso, eu juro por Deus, eu estou me preocupando com a população. Tem muita gente que passa fome e tem problemas. População, não de mim. Eu não tô eu aquilo, até porque é uma questão mais egoísta. Hoje quem tá tendo acesso à informação é quem tá assistindo a gente, Ju. Beleza. Obrigado, Ju. Valeu. Rafa, você de novo? Voltei. Posso trocar? Você que manda, Rafa. Próximo eu vou, Vem. Só uma pergunta. Aqui, ó. Broderagem vegana. Oi, Ju. Qual é seu nome? Prazer, eu sou Alisson Augusto. Alisson, prazer. Você tem um sorriso gentil. Eu tava observando, você é uma pessoa que parece muito gentil. Sim, eu tento ser, né? Meu nome é Alisson Augusto, eu sou vegano há 6 anos, não como carne há 12. Eu sou empresário, filósofo moral, professor. Eu vim aqui para defender os animais porque acredito que eles merecem a nossa dignidade e respeito. Eu sou de Porto Alegre, também, né? Tá? Sou gaúcho. Eu passei por toda a situação de uma aculturação por meio do gauchismo como todo, né? Da cultura, de tu tá piochado, chimarrão, churrasco e tudo mais, né? Ai, bom. E ainda assim, não, era bom, realmente era bom, só que a gente não vira vegano por conta do sabor, claro. Né? A gente vira vegano porque a gente começa a olhar esses animais não mais como mera propriedade humana, né? Mas assim, voltando pro tópico... Essa questão do sabor é por isso que, por exemplo, vocês não se importam em chamar o hambúrguer de soja, por exemplo? Não nos preocupa, porque o hambúrguer é basicamente a definição de um disco. Ele tá falando sobre formato salsicha, é outro formato. A gente geralmente se refere àquilo para poder fazer uma alusão a alguma coisa que a gente já conhece. Mas você antes não acha da gente que, ser por exemplo, vegano. a indústria vegana também tem o interesse de vender, chamando assim? Claro, qualquer indústria tem interesse de vender. A indústria pecuária tem interesse de vender tudo, inclusive às custas de sofrimento e morte desnecessária. Não, a gente aqui... Você já sabe que eu discordo, né? Eu não vou ficar voltando no outro tema, eu sei que sim, mas é desnecessário. Consegue concordar o fato de que essas 30 pessoas que estão aqui não precisam de carne, estão triunfando? Só que os industrializados veganos são muito piores nutricionalmente do que a nossa carne, que só precisa de carne. Tu tá atribuindo a nós uma recomendação de consumo industrializado. Ninguém tá fazendo isso. Eu não falei isso. É o que tu dá a entender. Eu só falei Ju, que os ultraprocessados veganos, assim como ultraprocessados não veganos, tu tem mais de 6 milhões de seguidores. Eu acredito no teu potencial de informar as pessoas adequadamente. Tu é, pra mim, o exemplo pra muita gente. Eu te acho uma pessoa extremamente carismática, dócil, bacana. Obrigada. Fico feliz de ver aqui que tu não é uma pessoa, aquele meme na internet, super, sabe, meu pai é vegano e tal. Dá pra ver que, de fato, é um personagem que tá ali e que, na verdade, tu tem um coração muito enorme. Não, né? Não é um personagem. Eu só não sou um meme ambulante. Não, tu não é um meme ambulante. Mas é um personagem porque vende mais e tu sabe, tu tem que vender. Tal como a pecuária tem que vender. Tal como a indústria
indústria dos plant foods ali também tem que vender. A grande questão... Que eu realmente não sou um personagem, mas vamos ater aqui, tá? Eu não sou um personagem, nem no meu Instagram, eu sou porque eu quero falar daquilo que estava sendo dito antes. Tu tava pintando veganos como indivíduos que precisam suplementar, senão não é saudável, é mais difícil. É provado. Sim, isso é provado, tal como é provado por estudo Enani em 2019, que 40% da população brasileira tem deficiência de B12. 40 não, Enani depende 2019. da região. Eu avaliei esse estudo, depende da região. Vai de 2% a 40%. De acordo com o Enani, em 2019 é de 20% a 40%. Tu vai me dizer que 20% a 40% do brasileiro é vegano? 2% a 40%. Eu olhei esse estudo e depende da região. E qual é o estudo sobre veganos? Só que um detalhe importante que o Alisson, ele omite. 2% a 40% é totalmente diferente de 90%. 20 a 40%. 90% de veganos suplementam porque eles precisam. E graças a Deus você suplementa. O fato de tu ter... Mas, gente, a sociedade que não tem acesso a essa suplementação, a esse conhecimento, ela não vai suplementar. O que tu deixou claro? Que tu tem preocupação. Você sabe os problemas que a B12, que a falta da B12, a falta da suplementação pode trazer? Ju, com certeza você sabe, claro que eu sei. A grande questão é que a gente tá falando de suplementação aqui. Mas e a pessoa que não tem conhecimento e nem acesso? Vamos falar assim, preocupação com a população brasileira. A gente tem o sal iodado no Brasil desde 1953 para combater o bócio endêmico, que é uma doença quase totalmente erradicada aqui no Brasil. A gente também tem a farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Se a B12 é um problema de suplementação para o brasileiro, não apenas para o vegano, então eu espero que tu, como influencer, como uma voz vocal em nome do povo brasileiro, adote essa perspectiva que a gente tenta trazer aqui. Bora suplementar B12 na alimentação do brasileiro também. Pode ser? Pode fechar comigo isso? Vamos pelo povo brasileiro. Não me faz. Pelo povo brasileiro. Não me faz. Porque se tu realmente se preocupa com as pessoas, tu vai defendê-las. Vai defender a saúde delas, não apenas dos veganos. Peraí, se acalma, só um minuto. O Alisson tá defendendo o estudo que ele trouxe. Eu vou mostrar pra vocês um estudo que mostra que de 2 a 40% das pessoas que têm uma dieta onívora precisam suplementar B12, ou seja, é um número muito menor. Eu vou dar espaço aqui pros meus colegas, porque dá pra ver que tu não tá preocupada em realmente ajudar o povo brasileiro. Mas na hora que você só fala e você sai, Alisson, mostra que você não tem como argumentar contra o óbvio, contra os 90%. Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Beta? Beta? Sim, eu sou da Argentina. Argentina. E moro no Brasil há muitos anos Também é uma cultura de muita carne, né? Muita. E eu há 30 anos não como nada de carne. Eu sou a Beta, tenho 49 anos. Há 30 anos que eu não consumo nenhum tipo de carne e sou vegana há 7 anos. Sou advogada, professora de yoga, coach. Nasci na Argentina, mas escolhi o Brasil para morar. E estou aqui para provar que é perfeitamente possível você viver sem explorar os animais e que isso é benéfico para eles, pra gente e para o planeta. Como foi para você, assim, você se transformou como? Muito fácil. Quando eu vi o que acontecia, não sei se você conhece alguns dos documentários, terráqueos, Domínio, tem muitos, né? A Carne Fraca, que mostra a realidade. Todo no YouTube vocês podem achar. Carne e Osso, que mostra a realidade dos trabalhadores frigoríficos. Na verdade, é mostrado os cortes que vocês selecionam, né, Beta? Porque a realidade eu vivo diariamente. Eu sei que a realidade não é a realidade que muitas vezes vocês postam na internet. E por que não mostram? Quando vendem um pedaço de carne, por que não mostram como foi produzida a carne? Eu mostraria se fosse o meu. Eu não teria problema em mostrar. Mas eu acho que o YouTube ia censurar, não ia? Quem conhece de carne, não ia censurar? Só pra te contar, inclusive, hoje em dia, quem conhece de carne sabe que mostrar a carne, e quem entende vai saber que aquela carne vale até mais pela qualidade que ela foi, pelo bem-estar do animal ao longo da cadeia. Você mostraria o momento do abate? Se fosse o meu frigorífico, sim, não teria problema nenhum. E você acha que iam permitir na publicidade? Aí é uma pergunta de achismo, não sei te responder. O YouTube ia censurar. Aqui, agora, a gente pode ver de onde vou pegar os alimentos que eu vou almoçar. Podemos ir numa horta e podemos ver. Do YouTube. Eu tô falando o seu almoço eu não posso mostrar como você, porque desculpa, o YouTube ia censurar. Você perguntou, Ju, você mostraria? Eu tô falando pra você que se eu seguisse todas as regras, porque tem, eu não sei se você sabe, mas tem uma inspeção sanitária muito importante pra assegurar a nossa alimentação, a nossa segurança alimentar. Um médico veterinário é destinado pra isso. Tanto é assim que tem pus no leite. E a legislação brasileira não tem pus no leite. Não tem pus no leite. Isso é uma mentira. É mentira? E por que existe uma lei? É mentira. Beta, deixa eu te contar uma coisa. É tão importante que esse médico veterinário exista, porque o nosso país depende da agropecuária. E se a gente tem esse tipo de problema no sistema como um todo, isso impacta a nossa balança comercial. E aí, de novo, voltando pro dinheiro, que vocês sabem, até a indústria vegana quer ganhar, a gente se importa com isso pela segurança alimentar. Eu não falei nada até agora. Olha, o vegano se importa com o Brasil, se importa com as pessoas, se importa com os animais. Desculpa,
os veganos, os veganos se importam com as pessoas, com os animais e com o planeta. Justamente por isso, a gente quer ter outro sistema alimentar mais eficiente, mais amoroso com as pessoas, que alimente muita mais quantidade de pessoas. Beta, eu me importo com os humanos, com o planeta. Deixa eu terminar a minha ideia. E eu não quero mudar o sistema alimentar. A gente não precisa criar artificialmente animais que não deveriam estar. E a gente não precisa deixa terminar a minha ideia. Não precisamos, Ju. Você falou, o ser humano tem raciocínio. Você tem a capacidade todo dia de não compactuar com isso. Eu tenho a capacidade de tratar esse animal da melhor forma possível, Beta. Qual é a diferença entre você e um boi? Qual é a diferença entre você e uma vaca? Beta, a proteína animal não tem substituto. A diferença, Ju, é que você pode escolher... Eu já expliquei a diferença que eu acho que a gente tem pro boi, Beta. Vamos para a pergunta. A proteína animal não tem substituto, na minha opinião. Esse é o tema. Mas você viu um fisiculturista, nutricionista... Mas qual é educadamente dele, Beta? Porque o que eu faço de análise... Você falou que a proteína animal é superior? Isso falou? Não, eu disse que a dieta vegana, para mim, não soa natural quando é necessário que 90% dos veganos suplementem, por exemplo. É um exemplo, Beta. A carne que você compra no supermercado é natural? Sim, a carne do Como natural? Como chegou até o supermercado? De forma natural? Não estou entendendo onde você quer chegar. Envolvida em plástico? Isso é natural? A carne, o produto carne é um produto só. Natural? Agora o produto está na natureza ou está no supermercado? É cheio de produtos. No hambúrguer de soja tem 30 Mas o supermercado é um âmbito natural? É um hábitat natural? Só tem carne. É um hábitat natural, um supermercado? Mas nada é natural na nossa terra. Exatamente! A carne é natural. Concordamos. Não, mas então, como já é natural. O estado da natureza... Não concordamos. A carne é natural. Não. O que não é natural é o seu hambúrguer de soja. Não, que tem 30 ingredientes ou mais. Dá uma olhada. Quero voltar. A gente não está aqui para defender o hambúrguer de soja. Não é para isso. A gente está para dizer que o ser humano tem a capacidade de escolha. E que na hora que você... claro que faz. Ju, na hora que você vê o que acontece nos matadouros, a maioria das pessoas não escolheriam isso. Por isso que a indústria não mostra isso. Você já foi ou você só assistiu o documentário? Claro. Já vi. E fui em santuários. Eu vi as duas coisas. Venho da Argentina. Eu sei o que acontece nos santuários. Foi no santuário. Ou seja, gente, e o que acontece nos matadouros. Na Argentina é igualzinho que aqui. Beta, é a mesma coisa. Eu falei pra você, eu deixaria as pessoas verem, porque se fosse o meu frigorífico, ele seguiria não todas mostram? as regras. Fala! Eu não tenho frigorífico. Mas você tem essa empresa que te patrocina, não tem? Eu tô te falando Você tem contato com eles? Você perguntou de mim. Eu só estou te falando isso. Eu não vejo problema. Eu te proponho. Vamos semana que vem na sua fazenda e mostramos como você mata um animal? Vamos! Vamos, topa! Os nossos animais são muito bem criados. Semana que vem, vivem uma vida digna. Semana que vem eu faço uma comida vegana. Eles cumprem uma função na terra que o veganismo jamais vai conseguir cumprir. Alimentar uma população com nutrientes de qualidade. Minas Gerais, vamos! Valeu, Beta. Foi muito melhor do que eu pensei, foi muito bom conversar com eles, ouvir eles. Eu acho que a gente tem pouco tempo, né, pra falar de um assunto tão importante. Pesquisem, façam a pesquisa de vocês em casa. Eu acho que também acreditar na gente aqui, nós somos seres humanos, nós todos cometemos erros. Faça a sua pesquisa. Se você for decidir ser vegano, onívoro, essa decisão tem que ser sua, tem que ser uma opção sua. Nós vivemos num país livre. Tome cuidado com a sua família, sempre com a saúde da sua família, com a sua, com o do seu filho. É legal que você observe tudo em volta, porque uma dieta ela não envolve só um gosto, uma vontade, envolve inúmeros fatores genéticos, enfim, você tem que se adequar ao seu. Então, se você puder, se você tiver condição, procure. Se você não tiver, eu realmente não indico que você seja vegano. Mas é isso.